o versículo 20, quando o Senhor fala à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? O Senhor, irmãos, nesse versículo, ele se dirige à igreja de Laodiceia, né? Essa igreja, ela é considerada aqui, como nós acabamos de ler, o Senhor a considerava uma igreja morta. Interessante que das 7 igrejas aqui que o Senhor fala em Apocalipse, algumas ele vai falar que estão em imoralidade sexual, né? Outras vão falar de outros pecados, mas a essa igreja o Senhor vai relatar que ela é morna. Interessante que na cidade de Laodiceia, que era uma cidade que ficava em um vale, as águas termais, realmente elas eram mornas. Então o Senhor ele usou essa geografia para falar com aquela cidade de Laodiceia. Interessante, a cidade de Laodiceia, ela era uma das cidades mais ricas da Ásia, né? Ela era considerada um polo têxtil, famosa pela sua lã, uma lã negra, né? A cidade de Laodiceia, para o têxtil, para a moda daquela época, ela era considerada como se fosse hoje uma Paris, uma Nova York, né? Uma cidade que era muito, vamos dizer assim, uma cidade muito rica, poderosa, né? Cheia de homens ricos, cheia de homens poderosos, né? Um polo têxtil. E era uma cidade também, ela era uma cidade que ela tinha referência em medicina dos olhos, em oftalmologia, né? Era uma cidade que ela era referência. Mas é interessante, rica, um polo têxtil, né? Referência em medicina, mas olha o que o Senhor vai falar dela: pobre, cego e nu. Pobre espiritualmente, cego espiritualmente, nu espiritualmente. O Senhor, irmãos, ele está batendo a porta do nosso coração hoje. O Senhor é educado, doce e fiel. Ele não arromba a porta como inimigo, mas bate e aguarda a nossa decisão de abrir ou não. Como ele vai falar aqui, o Senhor, essa igreja, né, ela se achava, por ser uma igreja rica, ser uma igreja poderosa, composta por homens ricos, ela achava que tudo estava bem, né? E muitas vezes na nossa caminhada a gente acha isso, que tudo está bem conosco. Mas o que o Senhor quer, como Ele propõe aqui na mensagem, é que nós tenhamos intimidade com Ele. O Senhor hoje Ele está batendo a porta do nosso coração. Quem tem deixado o Senhor entrar no seu coração? Muitas vezes somos nós mesmos. O Senhor bate a porta e nós mesmos não abrimos a porta do nosso coração para o Senhor. Por quê? Porque o nosso coração muitas vezes está cheio de rancor, está cheio de falta de perdão, nosso coração está cheio de orgulho, e não é isso. Isso impede que o Senhor entre, e não é isso que o Senhor quer. Esses homens se julgavam poderosos, se julgavam ricos, achavam que o dinheiro deles compravam tudo, mas o reino de Deus não é formado pelas riquezas desse mundo. O reino de Deus é formado por aqueles que temem e que amam o Senhor. Glória a Deus. Para alguns, ele vem batendo a porta há muito tempo, mas por medo de renunciar ao pecado, o mundo e seus deleites, estes vêm sendo resistentes ao chamado do Senhor. Tem alguns cristãos, irmãos, que Deus, o Senhor já vem batendo a porta há muito tempo, mas essas pessoas estão muito ocupadas para ouvir a voz de Deus. Essas pessoas estão dando o seu tempo, estão inclinando o seu coração para aquilo que não é do reino de Deus, para aquilo que se corrompe, para aquilo que se enferruja, para aquilo que a taça come, para aquilo que passa. Mas o que Deus quer é que nós coloquemos o nosso coração no reino de Deus. Porque o reino de Deus é para sempre, é para a eternidade. E a eternidade, ela começa aqui. Começa com o nosso relacionamento com o Senhor. Interessante que às vezes
Eu chego em casa, né? Eita, Letícia, vou te entregar. Eu chego em casa e eu pergunto para a Letícia, né? Letícia, como foi teu dia na escola? Papai, foi tudo bem. Letícia, e aí, como é que tá? Professora e tudo? E aí, as coleguinhas? Tá, papai, vamos lá. Tudo bem, tudo legal, foi tudo bem, não aconteceu nada de novidade. E às vezes eu fico assim, meio triste, poxa, Letícia me diz detalhes. Mas muitas vezes nós tratamos o Senhor dessa forma. Senhor, nos abençoa. Senhor, boa noite. Senhor, entrega o meu dia a Ti. Será que é isso que Deus requer de nós? Será que é isso mesmo? Nosso Deus, Ele vai dizer lá em Gênesis que Ele é imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança dEle. Nos criou com imagem e semelhança dEle. E uma das semelhanças lindas que eu acho no nosso Senhor é a relacional. A palavra de Deus fala que no final da tarde Ele descia para conversar com Adão. Imagina, hein? Que privilégio desse homem, hein, irmão? Poder conversar com o Senhor, hein? E o nosso Deus, irmãos, o que Ele quer de nós é isso, é relacionamento. Ele quer orações curtas, me abençoa, entrega o meu dia. O que o Senhor quer de nós é um coração rasgado e contrito. O que o Senhor quer de nós é que nós o façamos de Pai. E não de um mero espectador, de um mero governador, presidente, que atende os pedidos daqueles necessitados. Não. Deus quer se relacionar comigo e com você. Mas como é que nós nos relacionamos com Deus? Nós nos relacionamos com Deus através da Sua palavra. Lendo a Sua palavra, nós vamos encontrar Deus falando conosco. Orando, nós vamos falar com Deus. Mas isso é tão básico, mas nós muitas vezes não fazemos. E como fazemos de uma forma mecânica. E nós mais precisamos, irmãos, é nos relacionar de uma forma honesta e humilde com o Senhor. Muitas vezes o Senhor Ele sente tanta saudade daquela época que a gente se ajoelhava e chorava nas madrugadas, daquela época que a gente ouvia um louvor e aquele louvor já fazia a gente chorar, daquela época, né, que a gente sentia saudade de Deus, sentia saudade do reino, né? Não tem um hino da harpa que diz, né, do Senhor sinto saudade, né? Mas não é assim, né? Então Deus está falando aqui comigo hoje, Cris, eu quero mais de você. Eu não te quero só pela metade, eu não te quero só um braço, só uma perna, eu quero você por inteiro. Eu quero você, eu quero seu coração, eu quero conversar contigo, eu quero te botar no colo, eu quero ouvir o que você tem para falar para mim, eu quero ouvir a sua palavra de gratidão, eu quero ouvir a sua palavra de perdão quando você me entristeceu e quando você pecou. Deus requer de nós relacionamento, coisa que essa igreja aqui não tinha. Eram crentes, irmãos, mas eram crentes que a igreja, o Senhor estava lá, ó. Ele está falando aqui, 3:20, eis que bato a porta. Eram crentes, criam no Senhor, mas não viviam com o Senhor. Jesus ficava do lado de fora da porta, Jesus ficava do lado de fora da igreja. Eles não abriam o seu coração para o Senhor. Por quê? Porque o Deus dele não era Jesus. O Deus deles era o dinheiro. E muitos estão trazendo para dentro deles deuses que não eram o nosso Senhor. A palavra de Deus diz que uns confiam em carro, outros cavalo, mas nós, os filhos de Deus, faremos menção do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém? A palavra de Deus fala lá em Hebreus, o escritor de Hebreus, ele vai citar o salmista quando ele diz o seguinte, ó: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como na provocação, ou em outras versões, como na rebelião. Se Deus está falando com você hoje, irmãos, não endureça o seu coração. Permita o Senhor trabalhar no seu coração. Permita, ore, coloque seus joelhos no chão e diga: Senhor, sonda-me, como dizia o salmista Davi. Vê se há em mim algum caminho mal. Veja, Senhor Deus, no meu coração, o que tem te desagradado.
Porque Deus, irmãos, Ele conhece mais a gente do que nós mesmos. Eu não me conheço sem Cristo. Quer dizer, eu tenho uma ideia. Né? Como minha esposa falou aqui, que eu sou um milagre. Foram 11 anos de oração dessa mulher que eu me convertei. Hein? Será que o coração era bom? Eu não sei o que é que eu posso fazer sem Jesus Cristo. Nós não nos conhecemos, irmãos. E o próprio salmista ele vai dizer: Senhor, não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Irmãos, nós somos tão ricos, tão bilionários, tão abençoados por Deus, tão ricos. Vocês não sabem o quão é bom estar na casa do Senhor, o quão é bom ler essa palavra. Olha, muitos estão correndo atrás de dinheiro, muitos estão se afundando em drogas, muitos estão se afundando em prostituição, atrás de algo que preenche o seu coração. Mas não vão encontrar. Vão encontrar até um momento ali de felicidade, entre aspas. Vão encontrar aquele momento, depois vem o vazio, depois vem a tristeza, depois vem o arrependimento ou o remorso. Mas nós temos um bem maior. O Senhor nos escolheu. Nós somos ricos, milionários da graça de Deus. Olha, irmãos, não há dinheiro no mundo, não há bem no mundo, não há status, não há poder que pague a tua paz com Deus. Só sabe o que é ser feliz, só sabe o que é estar de pé o homem que está em paz com Deus. Esse é o nosso maior bem. Deus não quer saber como esses homens aqui, ricos, poderosos, colo texto, andavam com roupas finas. Mas Deus não estava olhando para isso. Deus estava olhando para os corações deles. E aí, mornos, não é quente e nem frio. Estou a ponto de vomitar-te. Falta de relacionamento com Deus. Falta de intimidade com Deus. Amém, meus queridos? Em Mateus 7:13, o Senhor vai dizer assim: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Irmãos, não é fácil ser crente. Quem diz que ser crente é fácil, não é difícil. Mas, irmãos, como é bom estar na presença do Senhor. Porque Jesus vai nos dizer, apesar da porta ser estreita, apesar das dificuldades, apesar das tempestades, Jesus nos prometeu que estaria conosco até o final dos tempos. Nós não caminhamos mais sós. Nós não somos mais ovelhas desgarradas. Nós somos ovelhas que têm nome. Nós somos as ovelhas do Senhor. Nós somos filhos de Deus. Olha que honra. Olha que honra você poder ser chamado de filho de Deus. Você não é filho do presidente, você não é filho do governador, do prefeito, do juiz, do desembargador, como muitos usam aí, né? Ah, eu sou filho desse, sou filho daquele, me respeite. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus que criou os céus e a terra. Você foi comprado pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. Aquela cruz de Calvário. Pelo sangue poderoso de Cristo. A palavra de Deus diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração de homem algum aquilo que Deus reservou para aqueles que o amam. Você sabe o que é isso, irmãos? Você sabe o que é um presente? Porque eu posso dar um presente para vocês e vocês dizerem: ó, Cristo, muito obrigado por esse presente, ele vai me ser muito útil. E um presente que é tão maravilhoso que você nem mensura é esse presente da tão gloriosa salvação, de um dia estarmos com o Senhor. Isso aqui tudo passa. Eu sei que nós temos dias difíceis, temos passado por dias difíceis, dias de dificuldade, tempestades. Não é fácil, irmãos. Mas se o Senhor Jesus estiver no barco, basta uma palavra dele, ó. Aleluia. Acalma-te. Acalma-te. Aquieta o teu coração. Porque eu sou Deus. Aquieta, irmão. Aquieta o teu coração. O vento pode estar soprando o teu barco.
Mas você tem a certeza que Jesus está dentro dele. Aleluia. Ele não vai naufragar, irmão. Ele não vai afundar, não vai. Nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades. Mas é das lutas e das dificuldades que nós vamos ser mais crentes. Eu profetizo em nome de Jesus. É nas lutas e nas dificuldades que a nossa fé vai aumentar. É nas lutas e nas diversidades que a igreja vai crescer. É nas lutas e nas dificuldades que você, irmão, irmão, vai ser um crente melhor. Um filho de Deus melhor. Deus tem visto. Deus tem visto teu sofrimento. Deus tem visto as tuas lágrimas. Deus tem visto as tuas ansiedades. Mas coloque diante do Senhor. Nosso irmão Cleiton aqui, na hora da dificuldade, na hora da angústia, da aflição, ele fez o que era certo, irmão. A nossa maior arma é a oração. E às vezes nós não a usamos. Começamos a acreditar na força do nosso braço, começamos a acreditar nas pessoas que nós conhecemos, A, B ou C vai me ajudar, e deixamos o que é mais importante por último, que é Deus. Irmãos, todos nós podemos nos decepcionar uns com os outros. Faz parte da caminhada. Somos seres falhos, pecadores, mas Jesus Cristo nunca irá nos decepcionar. Nunca. Coloquemos a nossa confiança, coloquemos a nossa esperança em Jesus. Não coloque a sua esperança, não coloque a sua confiança no seu bolso, na sua carteira, como esses aqui confiaram, no seu trabalho. Um dia eu vou passar num concurso, eu vou ter o que eu quiser. Legal, estude, você tem que estudar mesmo. Mas não coloque a sua confiança em estudo, em trabalho. Não coloque a sua confiança em homens, coloque a sua confiança no Deus que criou os céus e a terra e que tem estado contigo desde o ventre da tua mãe, que já sonhava contigo mesmo antes que você nascesse. O salmista Davi, ele vai dizer no Salmo 139 que ele nos viu sendo tecidos dentro da barriga da nossa mãe. É amor demais, irmãos. E às vezes o inimigo fica dizendo, sabe o quê? Tu não vai conseguir. Deus te abandonou. Daqui a pouco você vai arriar, daqui a pouco você vai cair. É mentira dele. Você não vai cair, porque Jesus está com você. E Ele é a nossa força, Ele é o nosso Deus, e Ele é quem nos põe de pé. Glória a Deus. Não confie, irmãos. Não confie em status, não confie em trabalho, como eu falei aqui, não confie no Senhor. Confie no Senhor. Feche a porta do seu quarto, coloque seu joelho no chão, vá conversar com seu pai. Até se você estiver sem vontade de orar, Senhor, hoje aqui fechei essa porta, mas eu não estou com vontade de orar, não estou com vontade de ler a palavra. Seja sincero. Por muitas vezes eu orava ao Senhor e no meu coração tinha coisas que eu não queria revelar a Deus. Muitas vezes tinha coisa no meu coração que eu tinha tanta vergonha de falar que eu mesmo não queria ouvir. Mas sabe o que eu aprendi, irmãos? A partir do dia que eu fui sincero com o meu Senhor, que eu falei o que tinha dentro do meu coração, Senhor, eu sou um pecador, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu pensei aquilo outro. Senhor, hoje eu estou aqui de joelho, mas eu estou sem vontade de orar, eu estou frio, eu estou sem forças para ler a tua palavra. E a partir daí, irmãos, Deus começou a me ajudar. Sabe por quê? Porque Deus quer de nós um coração sincero. Deus quer se relacionar com filhos e com filhas que se rasgam o seu coração. A palavra de Deus diz, irmãos, que Deus não resiste a um coração contrito. E o que é que tem nos impedido? O que tem nos impedido para nos chegarmos ao nosso Deus? O que é que tem nos segurado? O que é que tem puxado a nossa mão? De quem nós temos medo? Se Deus já nos deu tudo. Deus tem nos dado muito mais, irmãos, do que o necessário. Muito mais. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos guardado, Deus nos tem nos protegido. Muitas vezes a gente está caminhando, a gente não sabe nem quantos livramentos nós já passamos.
Nós acordamos, colocamos o pé de manhã e a palavra dele diz que as misericórdias dele já foram renovadas nas nossas vidas. Eu quero dizer hoje para você, meu irmão, que você é amado do Senhor, que você é amado do Senhor. Não esqueça disso. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não nos deixa, Senhor. Não nos deixa, Senhor, ouvir vozes, Pai, que não seja tua. Não nos deixa, Pai. Não nos deixa, Senhor, a gente trilhar um caminho que não seja o que tu queiras, Pai. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, as nossas vontades, meu Pai, mas que prevaleçam as suas em nossas vidas. Passamos assim, meus irmãos. Outros até abriram a porta para o Senhor, cearam com Ele, mas aos poucos, seduzidos pelos deleites deste mundo, perdidos, foram convidando o Senhor a se retirar. É triste, né, irmãos? Alguns abriram a porta para o Senhor entrou, bateu, porque o Senhor é educado, ele não é salteador e nem ele é ladrão, porque é o salteador e o ladrão que ele entra pela janela, arromba a porta. O Senhor não, o Senhor é educado, ele bate a porta, ele nos dá a opção de abrir ou não a porta do nosso coração. Alguns até abriram a porta para o Senhor, mas tomaram outros rumos, foram caminhando com Deus, mas aí vieram as lutas, vieram as dificuldades. Outros conheceram pessoas que afastaram de Jesus, outros conheceram, se encantaram com algum trabalho, com algo que veio te tirando da presença do Senhor. Tudo aquilo que Ele tira da presença do Senhor é maldito, não é de Deus. Porque o que Deus mais quer é que você esteja nos pés dele. E não há um canto melhor, não há um local melhor para o crente do que estar nos pés do Senhor. Se nós formos ver alguns vídeos desses aí de animais, né, documentários de animais, nós vamos ver, irmãos, que é o seguinte: o predador, né, ele fica mirando aqui na presa, né? E geralmente ele escolhe aquela presa que não está com o rebanho. Geralmente ele escolhe aquela presa que está afastada do demônio. E não é diferente com Satanás, irmãos. Ele não quer você na igreja, ele não quer você na palavra, ele não quer você em oração, porque assim você enfraquece. Assim você enfraquece. Aí é onde o predador, que é o inimigo das nossas vidas, quer nos atacar. Mas em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação do inimigo contra as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós proclamamos sobre esta igreja que Jesus Cristo é o Senhor e que é Jesus Cristo o nosso alicerce, a nossa força e a nossa vitória. Se assim nós estivermos com o nosso Senhor, olha, não tem inimigo, não tem bandido, não tem inveja, não tem sentimento ruim, não tem nada, irmão. Não tem nada que se levante com você. Se o seu coração estiver cheio de Jesus Cristo, estiver cheio do Santo Espírito de Deus. Aleluia. Amém, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Mas, irmãos, por que alguns cristãos tiveram contato com o Senhor, provaram da sua doce presença, estiveram no meio da Assembleia dos Santos, conheceram a casa do Senhor, caminharam com Deus, porque eles se afastaram disso? Todos nós conhecemos irmãos, e se tem uma coisa, irmãos, que entristece o meu coração é quando chegam para mim e dizem: ó, tu lembra de fulano? Ixi, está desviado. Ô, irmãos, aquilo me machuca. E se não lhe machuca, você tem que pedir a Deus: Senhor, machuca meu coração com o seu verdadeiro dessa. Se vier algum sentimento de alegria no seu coração, que você é forte, meu irmão é fraco, repreenda, irmão. Se você não pode falar com esse irmão, se ajoelhe e vá orar. Eu não vou orar por esse irmão. Vamos orar por esse irmão aí. Vamos pedir ele, irmãos.
Porque, irmãos, a gente não se afasta da presença do Senhor da noite para o dia. Nós começamos a abrir concessão aqui de um lado, concessão do outro, pecadinho, saindo um pouquinho aqui, e de repente o barco já está à deriva. De repente a gente não consegue mais voltar para a praia. Então, irmãos, com o inimigo a gente não se brinca. Nós temos que estar ali todo dia. Irmãos, eu sei que tem dias que a gente não consegue ler a palavra de Deus. Eu sei que tem dias que passam e aquele uma coisa ou outra, mas isso tem que ser um dia, irmãos. Isso não pode fazer parte da vida do crente, porque nós precisamos do alimento. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. Porque se a gente não alimentar o nosso espírito, nem precisa a gente fazer esforço não, irmãos. A carne ela já é alimentada. A carne já é a nossa natureza. A peleja é pelo Espírito. A peleja é pelo Espírito, pela oração, pelo fervor. Mas não é só ler essa palavra não, irmãos. É fazer dessa palavra comer e dizer, Pai, me ajuda a cumprir. Me ajuda a fazer dessa palavra o meu guia de vida. Me ajuda, Senhor, a praticar, não ser apenas um ouvinte, a não ser apenas um frequentador de igreja, a não ser apenas uma pessoa que louva, que canta. Esses aqui frequentavam a igreja, irmãos. Esses aqui eram crentes que iam para a igreja. Aqui o Senhor não fala de nenhum outro pecado não, porque o Senhor vai falar que eles eram mornos. Não eram quentes nem frios. Mas será que é isso que Deus requer de nós? Não, irmãos. Deus requer de nós relacionamento. Como disse Davi no Salmo 51:11, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Todo crente tem que amar o seu Senhor, obedecendo a sua palavra e não entristecendo o Espírito Santo de Deus. Mas o que tem acontecido com essa geração fraca e raquítica? Estão procurando fontes que não agradam a Deus, satisfazendo a sua carne e enfraquecendo o Espírito. Arrependa-se e volte para o caminho. É o arrependimento, irmãos. É o arrependimento que nos traz de volta para o caminho do Senhor. Nós todo dia nós temos que nos arrepender. Porque todo dia nós pecamos, irmãos. Nós não somos mais escravos do pecado. Mas todo dia nós damos uma derrapada. Né? Vem pensamentos à nossa cabeça que não condiz. Mas o interessante, irmãos, é você pelejar, você ir repreendendo e lutando. Porque Deus nos ama tanto, irmãos. Ele olha para mim, para vocês, ali, ó. Olha meu servo, olha minha serva, ó. Tem a carne, ainda está nesse mundo. A carne ainda é corrompida, mas aí não se entrega não. Aleluia. Aí pode até cair, pode até levar uma rasteira, mas se levanta. Glória a Deus. Né? Pode até pecar, mas pede perdão, se arrepende e está ali de novo nos meus pés. Orando. É assim que Deus quer de nós, irmãos. Isso é que é santidade, é buscar a Deus. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é conquistar a força, irmãos. É a força. Deus não nos deu espírito de covardia. Vocês lembram da palavra quando o Senhor fala de Gideão? Né? Gideão, logo no começo, né? Com aquela síndrome dele, né? de coitado, de pobrezinho. Mas Senhor, logo vem. A minha família é o menor. Eu sou o menor do meu clã. O meu clã é o menor das tribos de Israel. Aí sabe o que Deus disse para ele? Vai nessa força valente do Senhor. É assim que Deus me vê, é assim que Deus vê você, como um valente do Senhor. E se você está fraco, a palavra de Deus, aí é que você está forte. Porque o fraco, ele não está se confiando nele. O fraco, ele está pedindo a graça e o poder de Deus para seguir em frente. E nós não somos super-homens, nem mulheres maravilhas. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, filhos do Senhor. E é o Senhor que tem nos ajudado. É o Senhor que tem botado um prato de comida na nossa mesa todo dia. É o Senhor que sabe até as batidas do meu coração, os fios de cabelo da nossa cabeça. É intimidade, meus irmãos. É intimidade que Deus requer de nós.
Intimidade. Ninguém convida para a sua casa e para jantar alguém que não seja íntimo. O Senhor te convida hoje a estreitar o relacionamento entre vocês. Quando Ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. O Senhor não está falando aqui somente de salvação. O Senhor está falando de intimidade. Quantos de nós, os mais antigos faziam isso, e tem alguns guerreiros e valentes que ainda hoje fazem isso. Sentam à mesa com a família toda reunida. Irmãos, isso é uma prática muito linda, porque a mesa é local sagrado, é local de comunhão. É a hora que a gente se senta para conversar, para falar do nosso dia a dia. E é isso que o Senhor está falando aqui. Filho, eu estou batendo na tua porta, abre. Eu quero conversar contigo, eu quero saber do seu dia. Eu quero ouvir o que é que você tem sentido dificuldade. Eu quero ver o teu choro. Daquelas noites, eu tenho saudade daquelas noites que você acordava na madrugada. E você orava orando. Eu quero estar mais perto de você, filho. Deus muitas vezes tem falado conosco assim, por que você está tão distante? Por quê? Nós éramos tão próximos. Por que Deus está falando isso? Porque Ele nos ama, porque Ele quer o melhor para as nossas vidas. Ele quer o melhor para a minha vida, Ele quer o melhor para a sua vida. Olhe para o retrovisor da sua vida e veja se Jesus já te abandonou algum dia. Nós temos uma carne que peleja contra o Espírito todo dia. E nós temos uma dificuldade tão grande, irmãos, de agradecer, de sermos gratos. Nós somos ricos da graça e do amor e das misericórdias do nosso Deus. Quantas vezes Deus nos ajudou, mas as vezes que Deus nos ajudou, muitas vezes o milagre que Deus fez nas nossas vidas, um dia, 2 ou 3 depois, nós estávamos duvidando e dizer, será que Deus vai fazer? Será que dessa vez eu vou perecer? Será que o barco vai afundar? Jesus disse, se a nossa fé fosse do tamanho de uma sementinha de mostarda, nós iríamos para as montanhas ou para os montes, move-te daqui, e ele se moveria. Do tamanho de uma semente de mostarda, uma semente pequenininha. Peçamos mais fé, irmãos, a Deus. Peçamos mais a Deus intimidade com Ele. Deixa, irmãos, deixa que o resto Deus vai acrescentando na sua vida. Amém. Vai te abençoando, vai fazendo o melhor para você. Deus requer também de nós o seguinte, intimidade, e Deus requer de nós o que? Ouça a voz de Deus. Separe tempo para Deus. Permita-se ouvir a sua voz. Ela é inconfundível e doce, mas só ouvimos a voz de Deus a partir do momento que nos voltamos para Ele. Lendo sua palavra, orando e vivendo as sagradas escrituras. Irmãos, no começo desse ano eu comecei a ler a Bíblia. Tá? Não vou falar isso aqui, Deus sabe do meu coração. Não vou falar isso aqui para me enaltecer ou me exaltar, longe disso. Mas eu comecei a ler a Bíblia. E quando foi agora, no mês de outubro, eu terminei. Terminei de ler a Bíblia. E aí, às vezes a gente coloca as nossas dificuldades para não ler a palavra do Senhor, para não estar em oração, para não estar na igreja. Às vezes mal o tempo nubla, mas vai chover, não vou para a igreja não. A gente bota obstáculos, irmãos. Olha, eu me levanto, eu pego um ônibus para ir trabalhar. O ônibus da empresa passa lá na minha casa, eu pego esse ônibus. Esse ônibus para a empresa, ele vai durar mais ou menos aí, em torno dos 40 minutos para chegar na empresa. E era nesse momento, 40 minutos, era nesse momento que eu abri a Bíblia no celular e ia ler a palavra do Senhor. Tinha dias que eu não queria. Tinha dias que meu dedinho ficava coçando para eu clicar no Instagram. Eu não tenho novidade, ver jornal. Mas eu dizia, não, eu preciso desesperadamente de ler essa palavra.
eu preciso desesperadamente de estar perto do meu Deus e de ouvir o que Deus quer. Irmãos, não é movido pela nossa vontade nem pela nossa emoção, não. É movido pela nossa necessidade de ler a palavra de Deus. Se você for esperar o seu coração para você ler a palavra de Deus, você não vai fazer isso não, querido. Você tem que ter esse hábito. Esse momento é eu e Deus. E nesses 40 minutinhos, às vezes ela ia para o trabalho, às vezes voltava, davam ali, consegui terminar de ler a Bíblia, agora no início do mês de outubro. Então, se eu conseguir, você também consegue. Por isso que nós estamos vivendo uma geração de cristãos fracos, raquíticos, porque não leem a palavra de Deus, irmãos. Não leem, não quer ler, não quer ter oração. E como é que vão crescer? Como é que vão resistir ao dia mau? Como é que vão ter intimidade com o Senhor? Porque eu só vou saber do que o presbítero Nunes sabe se eu tiver intimidade com ele. O tipo de filme que ele gosta, o tipo de livros que ele gosta de ler, qual é o esporte. Eu sei que ele é craque de futebol, né? Chamava até ele de artilheiro de Deus, né? Qual é o esporte que ele gosta, qual é o time que ele torce. Como é que eu vou saber, irmão, se eu não conheço, se eu não tenho intimidade com ele, assim é com Deus? Como é que você vai saber o caráter do seu Deus, se você não se relaciona com ele, se você não lê a palavra de Deus? Como é que você vai saber o que Deus tem para a sua vida, se você não dedica um tempo de qualidade para o seu Deus? Como? Ah, mas eu não consigo. Ah, eu já tentei tanto. Me dá sono. Peça a Deus. Ore. Seu sucesso, a sua vitória está nas duas bolachinhas do seu joelho. Bote as duas bolachinhas lá no chão. Você ajoelha e diga para ele: Senhor, eu vou ler a palavra e começa a dormir. Senhor, eu estou lendo aqui, mas não estou entendendo nada. O Espírito Santo vai abrir a sua mente. O Espírito Santo vai trabalhar no seu coração. Isso aqui não é um livro comum. Muitos leram esse livro para crescer em conhecimento. Mas aqueles que leem esse livro aos pés do Senhor, pedindo a ajuda do Senhor, o Espírito Santo de Deus se humilhando, Deus vai lhe instruir e Deus vai lhe ajudar. E você vai sentir, irmãos, no começo, você vai lutar, pelejar ali, depois você vai precisar daquilo ali como uma água que você bebe todo dia. Aquilo ali vai passar, em vez de ser uma obrigação, em vez de ser algo que alivia a sua consciência, vai ser algo, meus irmãos, que vai te dar prazer. Vai ser algo que vai te dar alegria. Amém? Irmãos, e nós devemos fechar a porta do pecado. Precisamos nos blindar em Jesus, para termos forças para lutar contra o pecado, pois Ele é que nos afasta de Deus. Se há uma coisa que nos afasta do nosso Deus, é o pecado, porque Deus, Ele é santo. Mas se você seguir o que nós falamos aqui, através do nosso Deus, de estar em oração, estar se consagrando, estar tendo um relacionamento com Deus, Deus vai lhe ajudar. E você vai estar forte para resistir às tentações do maligno. Amém, meus irmãos? Amém. E aí, meus queridos? Uma vez que eu abri a porta para Jesus, uma vez que eu permiti que Ele entrasse no meu coração, uma vez que Ele entrou, nós sentamos, conversamos, ceamos juntos, criamos aquela comunhão entre eu e o meu Deus. E aí? Que coisa boa, né? Mas o interessante, não sei se vocês se atentaram, para o final, isso no 3:20, né? Ele fala: eis que estou à porta e bato. Mas olha o que ele vai dizer no 3:21. No final, aqui no versículo 21, perdão, ele vai dizer o seguinte, ó: ao vencedor, certo? Você abriu a porta, você convidou Jesus, certo? Aí o que Jesus vai falar para você? Ó, você abriu a porta, você me deixou entrar na sua casa, hoje eu sei que eu sou seu Senhor.
Pois eu vou lhe dizer o que eu vou fazer com você. Ó, preste atenção. Receba a palavra do Senhor. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Bacana, né? Olha como Deus é bom conosco. Eu abro a porta da minha casa, o meu templo, é o meu coração, e Jesus se assenta comigo no trono de Deus. Jesus permite que eu me sente aí com Ele no trono de Deus. Um pequeno homem, não somente em estatura, mas um homem falho, pecador, que luta todo dia com os seus pecados. Mas Deus diz: filho, você abriu a porta. E eu te permito que você sente no trono do meu Pai comigo, meu filho. Eu permito que você esteja na mesa comigo, junto dos santos, no reino de Deus. Porque você, meu filho, não se entregou àquilo que não vem de mim. Você se entregou a mim, que sou o seu Senhor, que sou o seu Deus. Olha o que eu... Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo de se entregar totalmente a Jesus. Não se entregue parcialmente, não. Se entregue totalmente. Não tenha medo de ser crente. Não tenha vergonha de falar do Senhor. Não tenha vergonha de dizer que quem me rege é a palavra de Deus. Seja firme nas suas convicções. Seja firme com a sua fé. Não abra concessões para a sua fé. Seja firme. Honre a Deus e Ele honrará você. Não tenha medo. Olha o que é que o Senhor vai dizer aqui para nós. Mas agora, lá em Isaías 43, o Senhor vai dizer: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, ó igreja de Gileade da praia do futuro, Glória a Deus. e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aleluia. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Glória a o Deus. Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teus resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Esse é Aleluia. o nosso Deus, que não mede esforço para ter eu e você ao lado dele. Glória a Deus. Ele não mediu nenhum esforço de dar o seu filho, por amor de mim e amor de você. E Deus não era pai de muitos filhos, não. Deus só era pai de um filho. Foi um filho unigênito que ele deu, por amor de mim e por amor de você. Então, irmãos, como o escritor de Hebreus citou o salmista: se hoje ouviste a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na rebelião. Se alguém me ouvir, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Amém, meus queridos?